Olá, meninas! Olá, mulheres! Hoje estamos aqui com uma convidada muito mais que especial para falarmos aí sobre a mulher no contexto social. Como a sociedade ainda influencia a forma como as mulheres ocupam espaço, estabelecem limites e lidam com a culpa. Para essa conversa, recebemos uma convidada muito especial, Agnes Arruda, né? Ativista, jornalista, doutora em comunicação, professora e autora, com atuação voltada a temas como gordofobia, mídia, cultura e padrões estéticos. Agnes, é um prazer enorme ter você aqui, como eu disse aí, né? Ela já foi minha professora e é muito gostoso estar trazendo aí uma conversa, que você já atua aí na área, né? Já sabe aí um pouquinho dos conceitos. Prazer é todo meu, Carol. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Que maravilha. Quando nós pensamos na mulher dentro do contexto social, nós percebemos que muitas crescem sendo ensinadas a agradar, a acolher e evitar conflitos, né? Hoje, você acredita que essa construção social influencia diretamente a dificuldade feminina em dizer não? Bom, esse é um assunto bastante imbricado e para a gente entender ele, precisa entender todos os processos de construção social, de fato, né? Sim. Não é de hoje que existe um percurso em que a mulher é colocada nesse lugar, nesse espaço de subjugação, né? Sim. Então, sim, né? Hoje atrapalha, ontem atrapalhou, antes de ontem, e a gente vem nesse processo, né, de gritar isso, né? Falar isso alto, porque isso não acabou, né? Embora exista o movimento, né, feminista, e quando isso começa, a gente começa também a ver a necessidade de pensar nisso a partir também das interseccionalidades. Então, em relação não só às mulheres, mas para as mulheres negras é mais difícil, para as mulheres indígenas um pouquinho mais, né? Para as mulheres trans outro pouco, né? E para as mulheres pobres que no Brasil, né, estão concentradas nessas dissidências, mais ainda. Então, não só dizer não, mas entender que esse não, ele também é atravessado, esses limites, eles também são atravessados por outras construções sociais, né? Então, o feminino e o que se entende por feminino, o que se entende por feminilidade, mulher, por tudo isso também. Hoje, dentro das suas pesquisas sobre mídia e cultura, como que você enxerga o impacto dos padrões sociais e estéticos na autoestima e no comportamento das mulheres? A partir do momento que a gente se identifica como sociedade, a gente vai se identificando também a partir de padrões e de comportamentos, né? E quando a gente vê esse corpo da mulher, essa imagem do corpo da mulher que a gente tem hoje, né? E a gente faz um processo de decodificação dessa imagem para identificar quais são esses códigos, quais são esses padrões, né? Que vão aparecendo no que é considerado desejável, no que é considerado interessante, no que é considerado bonito, a gente vai percebendo que esses padrões, esses códigos, eles estão associados a determinados comportamentos, a determinados padrões, a determinadas necessidades. Então, você transformar, né, algo idealizado, né? Então, uma beleza que é idealizada, mas que está pintada num afresco de uma capela italiana, né? É uma coisa. Você transformar isso como uma obrigatoriedade, né, para todas as pessoas é outra, né? É sempre interessante observar que é dentro dessa lógica de padronização para o consumo e o consumo para padronizar. Por que você acha que a sociedade ainda espera que a mulher precise provar constantemente a sua capacidade? O machismo e o patriarcado, eles não deixaram de existir só porque a gente consegue nomear e com muito custo ocupar pequenos espaços que nos são concedidos, né, nesse momento. A gente precisa, né, ter espaço igual de escuta e de ação social, né, como grupo. Quando ela aprende a estabelecer limites,
Por que isso ainda incomoda tanto algumas pessoas? Você sabe expor mais ou menos? A mulher que se impõe é uma mulher que desobedece, né? E essa imposição, ela pode ser de várias formas. Você não esquenta a sua cabeça com uma problematização que você percebe que não é sua, e isso incomoda. Quando você tem esse espaço liberto dentro da sua cabeça, você começa a entender lógicas, processos, e você não se dobra mais, né? Você não se submete mais. Nossa, até interessante você falar sobre isso, sobre essa insubmissão, porque eu tenho até um espaço de fala. Minha família, inclusive, veio aí da cultura do cristianismo, que já é um pouco interligado aí, né, referente à submissão. A mulher, ela nasce, ela cresce um pouquinho, ela já tem que pensar em gerar, ela já tem que sonhar com a família. E eu fui a ovelha negra da família, literalmente. Porque isso nunca foi meu maior desejo, isso nunca foi meu maior sonho. Eu sempre quis expandir, sempre pensei em viajar, sempre pensei em buscar horizontes por fora, né? Ovelha alternativa, né? Vamos por assim. Porque foge, né, do que é construído socialmente desde que se estabelece, né, a estrutura social como a família, Sim. O Estado, a igreja, né, a escola e a mídia. Mas essa mulher desgarrada, né, não tem um modelo para ela, porque cada uma segue o seu destino, né? E hoje, vendo o contexto da internet, as redes sociais, acabam intensificando aí, né? O que a gente... Essa pressão estética, né? O que a gente precisa fazer, o que a gente sonha em fazer e o que as mulheres são, né? O que você tem a dizer referente a isso? Cara, a gente precisa começar a olhar para as redes sociais na internet vendo o que elas realmente são, né? Plataformas digitais de monetização e produção e venda de conteúdo, né? Conteúdo, produto. Hoje, né, a internet atravessa todos os espaços, mas a internet é muito mais do que a plataforma de uma rede, do que um aplicativo, né? Então, a gente precisa aprender a olhar para isso como isso e aprender a utilizar e, né, navegar nesses espaços, nesses recursos, né? Então, precisa de autonomia crítica, precisa de educação. Sim. E na sua visão, Agnes, qual seria aí a principal transformação social, no contexto social, se as mulheres entendessem que dizer não é egoísmo, mas é um ato de autocuidado e respeito próprio? Transformação social decorrente disso é a liberdade, né? Audre Lorde fala até que todas sejamos livres. Essa luta é por liberdade, acho que é isso. Acontece isso aí. Agnes, muito obrigada hoje pela sua participação. Foi muito importante aí. Espero que tudo que foi falado aqui possa gerar uma chavinha dentro de nós. Realmente entender, né, o nosso espaço, entender que nós temos direitos e que nós precisamos lutar para isso, né? E que fica aí uma mensagem muito necessária, né? Que para quem está ouvindo a gente, para quem vai estar assistindo os nossos podcasts, estabelecer limites também é uma forma de autocuidado, é uma forma de resistência e uma forma aí de impor limites, né? A mulher não precisa se anular, certo? Para ser aceita. O poder do não também é o poder de escolher a si mesma. Gente, você tem algo mais a dizer? Agradecer, né, mais uma vez, e busquem conhecimento, Tebilu, sabe? Tipo, leiam a respeito, conversem com outras mulheres, né, e se fortaleçam em outras mulheres. Acho que isso é fundamental, assim. Fundamental. Muito obrigada. Tá bom? Viu? Obrigada.